Olá, quintoanos! Preparados para mais uma aula de história? Então, vamos dar sequência com o tema, do Segundo Reinado, com o tema Os Trabalhadores Escravizados e o Café, e vamos falar também sobre o movimento abolicionista. Pegue o seu livro Trilhas, módulo 2 do capítulo 5. Vamos dar continuidade desse assunto. Páginas 279 a 281. Vamos falar um pouquinho sobre os trabalhadores escravizados e o café. Bom, vocês sabem que o cultivo do café naquela época era realizado em grandes fazendas por africanos escravizados. Vocês estão lembrados? Então, com o passar do tempo, nesse século XIX, em 1850, foi aprovado algumas leis. Por exemplo, a Lei Eusébio de Queiroz, ela proibia o tráfico de pessoas escravizadas da África para o Brasil. Ou seja, seria um problema, para os fazendeiros, Como é que eles iriam continuar a mão de obras dele, com o cultivo do café? Para acabar de completar, alunos, já em 1871 foi aprovada a Lei do Ventre Livre, que concedia liberdade a todos os filhos de mães escravas nascidas a partir daquela data, E aí eles passaram, os fazendeiros passaram a ter muita dificuldade de obter o uso de mão de obra escravizada. Alguns fazendeiros, então, eles tiveram uma boa ideia. Eles encontraram uma outra solução. E qual seria essa outra solução? Era estimular a vida de imigrantes, E aqui podemos ver aqui os imigrantes, os escravos na colheita de café. Essa foi uma fotografia de Mark Ferres, na cidade de Vale do Paraíba, no estado do Rio de Janeiro, no cerca de 1882. Lembrando que um dos primeiros imigrantes, nós vamos falar um pouco mais adiante, mas um dos primeiros que vieram, foram os italianos, e também inicialmente vieram os suíços, depois vieram os alemães e depois os italianos. E por que aconteceu isso? Por que eles tiveram, que perder esses escravos, Eles tinham essas mãos de obra barata, porque eles sofreram uma pressão inglesa. Nesse período, lá no século XIX, a Inglaterra era um dos países industrializados e procurava ampliar o mercado consumidor para os seus produtos, ou seja, eles queriam mais pessoas que trabalhassem, que pudessem comprar os seus produtos que eles fabricavam. E com os escravos não recebiam nada, então eles incentivavam, para que eles voltassem, a ser livres, trabalhassem para poder comprar os produtos deles. Então, assim, os ingleses passaram a pressionar também outros países a substituir o trabalho escravizado pelo assalariado. Lógico, eles queriam ganhar vantagens. Então, com essa medida, eles esperavam que mais pessoas tivessem condições de comprar os seus produtos. E aí, houve nesse período, antes dessas leis, a Lei Áurea e a Lei do Ventre Livre, houve um movimento abolicionista. E o que foi esse movimento? Foi um movimento em que envolveu diversos grupos sociais, como escritores, advogados, jornalistas e políticos. Eles passaram a defender a abolição da escravidão, E aí, no dia 13 de maio de 1888, finalmente o governo aprovou a Lei Áurea, que colocou fim da escravidão no Brasil. Nessa época, quem aprovou a lei foi a princesa Isabel, que era filha do Dom Pedro II. E aí, a partir desse momento, os escravos estavam livres, para viver as suas próprias vidas. Mas será que eles viveram melhor depois disso? Vamos ver adiante. Vamos ler esse texto aqui sobre o movimento abolicionista, aqui da página 280. O movimento abolicionista tornou-se irresistível nas áreas cafeeiras, onde quase 2/3 da população escrava estava concentrada. Com uma nova consciência de si mesmos e encontrando apoio em segmentos da população que simpatizavam com a causa abolicionista, grandes números de escravos fugiu das fazendas. A escravidão tornou-se uma instituição desmoralizada,
Quase ninguém se opunha à ideia da abolição, embora alguns reivindicassem que os fazendeiros deviam ser indenizados pela perda de seus escravos. O único grupo que resistiu até o minuto, né, o último minuto, foi um dos representantes dos fazendeiros das antigas áreas cafeeiras. E aqui vocês observam nessa charge, alunos, né, alguns escravos correndo, né, pegando seus últimos pertences, né, e os fazendeiros, né, correndo também querendo capturar, né, esses escravos fugitivos. E aqui nós temos uma questão para nós comentarmos. Estabeleça uma relação entre a charge e o texto citado. O que vocês acham? É isso mesmo, né? O texto citado fala que eles começaram a ter uma nova visão, né, de que para que eles iam ficar trabalhando, né, se agora com essas novas leis, né, eles poderiam ter a liberdade deles. Eles começaram a fugir, não quiseram mais ficar trabalhando de graça, né? E aí a gente observa aqui nessa imagem que é justamente isso que o texto fala. E agora vamos para as atividades? Olha só. Aqui nós temos na questão, na página 281, complete as lacunas das frases a seguir com as frases abaixo. Grupos sociais, tráfico, movimentos abolicionistas. Aí vocês vão ler, né, e vão ver o que se encaixa, qual a palavra ideal para se encaixar nessas lacunas. E depois, na questão 2, vocês vão formar frases com essas palavras a seguir. Use a sua criatividade, tá? E faremos a revisão futuramente quando fizer a autocorreção. Bom, e aqui nós terminamos mais uma aula. Muito obrigada e até a próxima aula.